Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês são capazes de identificar, depois dessas informações que demos sobre o anjo e o livrinho do capítulo 10 do Apocalipse, o que representa na atualidade os 7 trovões? Pensem um pouquinho. É muito fácil. Muito provavelmente vocês já estiveram na presença deles. Mas vamos seguir com a leitura do Apocalipse enquanto vocês meditam, e num próximo episódio voltaremos a tratar disso. Combinado? O trecho do Apocalipse de hoje, capítulo 11, versículos 1 e 2, ordens para medir o santuário de Deus, apesar de apresentar somente 2 versículos, traz muitas lições para o nosso entendimento. Vamos a ele. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Como dissemos, muitos são os ensinamentos contidos aqui nestes versículos iniciais do capítulo 11, a começar pela expressão santuário de Deus. Quando se fala em santuário, de pronto se imagina um determinado local propício e preparado para a adoração do Senhor e orações, um templo, uma igreja. Mas nessa atualidade apocalíptica, esse santuário, bem como a igreja ou o templo, é o próprio espírito humano. São Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Tais palavras estão na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, ou habitantes de Éfeso, são os mesmos, aqueles a quem foi endereçada a primeira carta deste Apocalipse. A ordem, então, para que o santuário de Deus seja medido, não se aplica a uma igreja ou templo, mas ao espírito do homem, para saber se ele se encontra apto a ingressar no reino de Deus, reino que só atingirá quando atingir a medida da estatura do Cristo, quer dizer, aquele ponto que o Cristo determinou para os homens atingirem na sua evolução, a fim de permanecerem no planeta Terra quando este ingressar definitivamente no reino de Deus. Como se vê, temos aqui a continuação das instruções que o anjo começou a dar a São João no capítulo anterior. Por isso mesmo, estes versículos pertencem com razão a esse capítulo e não deviam estar separados pela presente divisão. No último versículo do capítulo 10, o anjo confiou a São João, como representante da Igreja do Cristo, uma missão nova. Noutros termos, como já vimos, temos nesse versículo uma profecia da mensagem do terceiro anjo. Segue-se agora o testemunho mostrando de que natureza deve ser essa mensagem. Está relacionada com o templo de Deus no céu. Tem o propósito de habilitar uma classe de pessoas para adorarem nele. O templo aqui não pode significar igreja,
porque a igreja é apresentada em relação com este templo, constituindo os que nele adoram. O templo é, portanto, o templo literal no céu. Os adoradores são a verdadeira igreja de Deus neste mundo. Mas, sem dúvida, esses adoradores não devem ser medidos no sentido de verificar a altura, a circunferência de cada um em metros e centímetros. Devem ser medidos como adoradores de Deus em espírito e verdade, porque muitos adoram sem saber adorar. É o caráter só por ser medido por algum padrão de justiça, a saber, uma lei ou uma regra de ação. Somos assim levados à conclusão de que os 10 mandamentos, o padrão que Deus nos deu para medir o dever de todo homem, estão incluídos na vara de medir posta pelo anjo nas mãos de João, o evangelista. Este é o padrão pelo qual os adoradores de Deus devem ser agora aferidos, medidos, avaliados pelo valor espiritual. E isso nos faz lembrar aquela pergunta: quanto de Jesus há em nós? Um fraternal abraço a todos e até o próximo programa.